Olá, muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares e nos fortaleça no dia de hoje. Que possamos aqui juntos fazermos algumas reflexões interessantes para a mudança dos nossos hábitos, para a evolução nossa pessoal, para o nosso aprendizado, para o nosso autoconhecimento e que Jesus possa abençoar essa nossa iniciativa e nos fortalecer nessa jornada de conhecimento, de evolução, de seguir os passos de aprendizado com o Mestre. Vamos lá. O tema de hoje é do livro O Pão Nosso, é o capítulo 15, e nós vamos falar de um tema muito gostoso chamado pensamentos. E para começar, a gente tem um trechinho da carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou lê-la. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. Então, Emmanuel, trazendo esse trechinho de Paulo, vem falar sobre uma receita que Paulo dá para a gente falar dos nossos pensamentos. E aí a gente já começa que os pensamentos, ele está na construção da nossa vida e da nossa evolução espiritual. Então, tudo começa com o pensamento. Antes de qualquer coisa existir, o belo, o feio, os nossos próprios sonhos, eles acontecem primeiro no nosso pensamento. Acontecem primeiro aqui, ó, a gente fica, como os mais idosos falam, matutando as coisas, e dentro do pensamento é que ele surge. Então, isso é tão verdadeiro, a nossa mente ser o nosso laboratório da vida, que se a gente parar para pensar, até a ciência, a neurociência mostra que os pensamentos moldam o próprio cérebro, chamando isso hoje de neuroplasticidade. Então, olha aonde vai. Não é só uma questão de conversa, é uma questão também de ciência. Importante a gente trazer isso, uma vez que quando a gente fala de espiritismo, nós estamos falando de ciência, filosofia e religião. Aquilo que pensamos com frequência transforma quem somos. Então, se a gente alimentar os nossos pensamentos com medo, seremos extremamente ansiosos. Se a gente cultivar pensamentos, de confiança, isso fortalece a nossa serenidade interior. Então, enquanto a gente vai estudando sobre o pensamento, uma coisa que a gente pode estar aí já avaliando é o que nós pensamos diariamente. Onde ficam os nossos pensamentos? Onde eles estão? Eles vagueiam por onde? Nós vigiamos o que pensamos? Porque esse pensar, ele vai criando. Tanto é verdade que o Evangelho, ele coloca para a gente como um roteiro para a gente renovar a nossa mente. Então, quando Jesus ensina para a gente amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, quando ele nos convida a não julgar, ele está pedindo algo muito mais profundo. Ele está pedindo uma mudança no nosso modo de pensar. Ele está pedindo para nós que a gente faça uma transformação da visão que temos da vida e das pessoas. E de fato, para a gente mudar, a gente precisa ver o outro diferente. Para a gente falar de amor, eu preciso olhar para o outro com um pouco mais de bondade, reconhecer que é uma pessoa diferente de nós naquele momento. E não estou dizendo nem melhor, nem pior, simplesmente diferente, com suas escolhas, com as suas consequências. Então, amar, perdoar, exige que a gente dedique um olhar bondoso, benevolente sobre o outro, sem julgamentos, sem procurar ali coisas que vão crescer a nossa diferença, mas que de alguma maneira faça com que compreendamos do ponto de vista do outro suas decisões. Não é aceitá-la, e falar essa decisão é certa ou errada, mas é perdoar, é amar como é, amar em sua essência. Então, o Evangelho é
transformador para nós, porque além de tudo é mudar o jeito que eu penso, mudar como eu estou agindo, exige primeiro que essa ação exista no meu pensamento. Então, olha, eu brinco que quando a gente tem que pedir perdão para alguém, quando a gente tem que falar com alguém, quando a gente é muito novo, a gente até ensaia no espelho, porque nasceu dentro do nosso pensamento ainda uma atitude que eu terei. Então, é essas atitudes nobres que a gente precisa trabalhar e para conquistar. Um outro ponto que a gente pode colocar aí sobre os pensamentos é a dificuldade que a gente tem de mudar de pensamento, né? Renovar um pensamento, ele não é tão fácil como parece quando a gente está falando, basta mudar o meu jeito de pensar, o meu pensamento. Não. Porque olha só, às vezes a gente decide em ser uma pessoa mais paciente, mas é impressionante quando a gente fala assim, eu quero ser uma pessoa mais paciente, como acontece alguma coisa que nos tira naquele momento do nosso lugar, nos deixa fora, porque o meio, ele interfere nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, e se eu não vigio esse pensamento, eu passo. Basta a gente ter um pensamento que vai comer melhor, alguém te oferece 1.500 pedaços de doce, ou estou falando de doce, mas poderia ser uma comida com gordura, poderia ser uma outra situação. Escolher e pensar e lembrar das escolhas que nós fizemos e transformá-las em atitude não é tão simples. Sem contar que, se estamos aqui falando um pouco sobre a doutrina espírita, a gente deve reconhecer que a gente traz algumas tendências de outras vidas. A gente traz alguns hábitos que a gente passou tempos e tempos permaneceu nele. O nosso pensamento mesmo, às vezes essa sequência de pensamento que nós temos sobre a vida, sobre os valores, sobre as nossas decisões, sobre as outras pessoas, sobre como a gente avalia as coisas, é uma repetição. Essa repetição criou um padrão. Quebrar esse padrão para caber novos pensamentos, para caber uma leitura melhor dentro do Evangelho, é desafiador para nós. Compensador? Sim, muito, mas desafiador. Se a gente parar para pensar, falando de pensamento assim, a transformação interior, ela exige de nós 3 elementos, basicamente, que é esforço, perseverança e autoconhecimento. Não dá para fazer as coisas sem a gente fazer um esforço para mudar. E a gente vai ter vontade de desistir, porque tem coisas que são mais fáceis. Então, perseverar e nos conhecermos. A gente vê muitas vezes no nosso caminho de mudança se a gente não está se sabotando. E existem as mudanças superficiais, também fáceis de perceber, que é quando a gente está mudando o que a gente fala, a maneira como a gente se comporta, mas o nosso pensamento ainda está no passado. O nosso pensamento ainda, o nosso coração não está no mesmo lugar da nossa fala ou das nossas atitudes. Às vezes a gente pode até falar que perdoou da boca para fora, mas continua carregando com a gente um peso do rancor, um peso ali enorme de mágoas e de feridas, em que a cada oportunidade coloca isso sobre a mesa. Isso demonstra que aqui dentro tá de um jeito, aqui fora a gente fala de uma maneira, e aqui dentro, alimentando esse coração, tem vários pensamentos que não mudaram. Então, por isso que é difícil mudar, por isso que é preciso se autoconhecer, por isso que é preciso perseverar. Por quê? A transformação verdadeira, ela não está só no discurso, ela está no pensamento diferente, no sentimento diferente e como a gente age diferente. Eu penso diferente, logo que eu penso, eu sinto, eu trago isso ao meu sentir e faz muito sentido para nós, né? O sentir, ele está aqui dentro, é o sentido que a gente dá à nossa vida. E aí sim, eu tenho atitudes, né? Eu termino agindo de maneira diferente. Pensar é criar. E essa é um ponto bem assim que nos chama a atenção. Se pensar é criar, esse pensamento tem cheiro, tem cor, tem peso,
que nós tanto pensamos, o que nós criamos ao nosso redor. Os nossos pensamentos estão transformando o ambiente em que nós estamos melhor ou pior? O nosso pensamento, ele ajuda na cura ou ele ajuda na doença? Porque pensar é criar. Então, assim, no Espiritismo, a gente aprende que o pensamento é uma forma de energia. Então, cada pensamento que a gente emite cria uma vibração. E essa vibração, ela influencia no nosso estado emocional, no nosso ambiente espiritual e nas nossas decisões. Então, quando a gente senta para ir a uma palestra, a gente está ali educando, né, aprendendo, criando ferramentas para mudar o nosso pensamento e o nosso sentir. Nós estamos vibrando numa outra sintonia e a espiritualidade superior consegue nos alcançar. Porém, se nós estamos numa sintonia muito baixa, com pensamentos extremamente negativos, com pensamentos de destruição, com certeza a gente vai transformar esse ambiente e teremos algumas dificuldades para melhorar ali. Olha a importância sobre o nosso bem pensar. Assim como a gente evita alimentos que nos fazem mal, nós deveremos evitar pensamentos que prejudicam a nossa alma. E Paulo, né, com o trechinho que a gente leu aqui no início, ele traz um conselho extraordinário que nos oferece um filtro de pensamento. Vamos só ver. Ele fala assim, pensemos naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Ou seja, ele deu para nós um processo de higiene mental. Se eu penso naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, na justiça sobre os meus pensamentos, no que é puro, no que a gente pode debruçar ali que seja amável, né, que seja uma coisa que causa bem para as pessoas e que tenha boa fama no sentido de espalhar o bem, de fazer o bem, de contaminar o bem, a gente está fazendo uma higiene. Então, antes da gente fazer qualquer pensamento, se a gente passar por essa receita que Paulo, né, dá em sua carta aos Filipenses, a gente já chega no que ele chamou de uma divina equação. O que seria uma divina equação? Uma equação espiritual. Seria a gente ter um pensamento que nos traz a um sentimento e a uma ação que nos levará ao nosso destino, um destino melhor do que o que nós estamos hoje. Então, todo o nosso pensamento regrado, o nosso sentimento também regrado no bem, vai fazer com que tenhamos ações dentro do bem. E com essas ações, a gente possa ter um destino melhor, possa ter um mundo melhor, possa ter mudanças vibracionais aonde estamos, por onde passamos, inclusive em todo o nosso planeta. O sentimento, ele sempre vai influenciar nas nossas decisões. E ele é importante, porque assim, às vezes a gente sente, né? Tem aquele sentimento de que estamos fazendo uma coisa boa. E engraçado, isso já faz a gente ser feliz no caminho. Quando o nosso sentimento mostra que não é uma coisa boa, aquilo nos causa um certo medo, uma ansiedade. Às vezes é melhor a gente respeitar isso e já parar. Por isso que transformar a qualidade dos nossos pensamentos começa transformando toda a nossa experiência nessa existência. Como a gente aplica isso no nosso cotidiano? A gente precisa vigiar os nossos pensamentos, perceber quando a mente começa a entrar nos padrões negativos e substituir esses pensamentos por conteúdos que elevam a nossa mente, pela oração, pela meditação, por uma leitura de um livro que realmente nos traga algumas respostas, nos tragam conosco mesmo, para que a gente não caia na tentação de pensamentos negativos. Quando a gente estiver com medo, é nos abraçar na oração, nos conectar com o alto, pedindo auxílio, a luz necessária e imaginar mesmo, para que a gente possa sentir, criar no nosso pensamento esse banho de luz a nos envolver e nos fortalecer. Então, quando a gente vê Paulo chamando a gente a cuidar dos nossos pensamentos, para a gente perceber que a gente pode fazer melhor cuidando, higienizando a nossa mente, né, transformando as nossas palavras, mas as nossas atitudes e o nosso sentimento em algo muito mais doce. A vida, ela sempre vai nos trazer desafios,
Mas o Evangelho, ele nos ensina a ampliar o nosso pensamento e o nosso coração. Quando a gente cultiva pensamentos elevados, né, como aconselhados pelo Paulo, verdadeiros, justos, puros e amáveis, né, ampliamos a nossa alma. E aquilo que antes parecia insuportável passa a ser apenas uma experiência de crescimento. Que a gente possa ver, viver e sentir a vida dessa forma. Um beijo enorme. O tema hoje foi bem longo, né? Tentei falar um pouquinho até rápido para a gente conseguir passar por todas as pautas que eu já tinha pré-preparado. Mas o mais importante, que me deixa muito feliz, é poder parar e pensar em como está o nosso pensamento, o nosso sentir e o nosso agir. Um beijo enorme, que Deus abençoe a nossa noite.